No 25º andar de um edifício abandonado no centro de Curitiba, Marcelo Santos está parado na extremidade do terraço, os dedos agarrados fracamente no parapeito de concreto frio, o corpo inclinado para frente, enquanto a cidade, ainda adormecida, se estende quilômetros abaixo dele. É 13h40 da madrugada de uma terça-feira gelada de julho, e ele está ali, sozinho, reunindo as últimas migalhas de coragem que ainda existem dentro dele para dar o passo final. O passo que terminaria com tudo, com a dor que queima seu peito dia e noite, com a vergonha que o sufoca cada vez que respira, com o peso esmagador de um fracasso tão completo, tão devastador, que transformou um homem de 48 anos em uma sombra vazia de si mesmo. O vento cortante de inverno chicoteia seu rosto, trazendo com ele o cheiro de fumaça de alguma chaminé distante, misturado ao odor úmido de concreto velho. Marcelo nem sente mais o frio. Há semanas que não sente muito de nada, na verdade. Apenas um vazio imenso, pontuado por explosões ocasionais de angústia tão intensa que o fazem dobrar ao meio, sem ar, sem esperança. Seus olhos, fundos em órbitas escurecidas por noites sem sono, observam as primeiras luzes da cidade piscando para a vida. Uma padaria acende sua vitrine amarelada 3 quarteirões à esquerda. Um ônibus solitário atravessa a avenida principal, carregando trabalhadores para o primeiro turno do dia. A vida continua. Sempre continua. Implacável. Indiferente. E Marcelo não quer mais fazer parte dela. Ele fecha os olhos por um momento, respirando fundo 3 vezes, como leu em algum lugar que ajudava a acalmar a ansiedade. Não funciona. Nada funciona. Não funcionou nos últimos 7 meses, desde que tudo desmoronou. Desde que seu império de 20 anos foi destruído em questão de semanas. Desde que as pessoas que ele amava e confiava revelaram suas verdadeiras faces. Desde que descobriu que tinha construído sua vida toda sobre uma fundação de areia, prestes a ser levada pela maré. 7 meses. Apenas 7 meses atrás, Marcelo Santos era um nome que fazia investidores inclinarem-se interessados e concorrentes perderem o sono. Sua empresa, Santos Engenharia e Construções, era uma das 3 maiores construtoras do Paraná, com projetos espalhados por 5 estados do Sul e Sudeste e um faturamento anual que ultrapassava os 60 milhões de reais. Ele havia começado do nada, absolutamente nada, aos 26 anos, com apenas um diploma de engenharia civil, conquistado em uma universidade federal, após 6 anos de estudo noturno, enquanto trabalhava de dia em canteiros de obras, e um empréstimo bancário que quase nenhuma instituição quis conceder a um jovem sem histórico de crédito ou bens para oferecer como garantia. Marcelo cresceu em uma casa pequena na periferia de Ponta Grossa, filho de um operário de fábrica e de uma empregada doméstica. Seu pai, José, trabalhava turnos de 12 horas montando peças em uma indústria metalúrgica, voltando para casa com as mãos manchadas de graxa e o corpo exausto, ganhando pouco mais que um salário mínimo. Sua mãe, Conceição, limpava casas de famílias ricas no centro da cidade, acordando às 5 da manhã e retornando apenas depois das 7 da noite, os joelhos doendo de tanto esfregar pisos de mármore que nunca poderiam pagar. Marcelo via o sacrifício deles, via a dignidade que mantinham apesar de tudo, e decidiu ainda criança que seria diferente, que trabalharia com as mãos, sim, mas construindo um futuro melhor, construindo impérios onde antes havia apenas sonhos impossíveis. E ele conseguiu. Formou-se aos 25 anos, primeiro da família a ter um diploma universitário. Sua mãe chorou na formatura, segurando o certificado como se fosse feito de ouro. Seu pai, homem de poucas palavras, apenas apertou seu ombro com força e disse: "Você conseguiu, filho. Conseguiu de verdade." Um ano depois, Marcelo conseguiu o empréstimo, comprou equipamentos de segunda mão, contratou 2 ajudantes e aceitou seu primeiro projeto, a reforma de um posto de saúde municipal em Ponta Grossa. O projeto era pequeno, pagava pouco, mal cobria os custos. Mas Marcelo tratou aquela obra como se estivesse construindo uma catedral, cada tijolo assentado com precisão, cada acabamento verificado 3 vezes, cada prazo cumprido rigorosamente. A qualidade do trabalho chamou a atenção. O secretário de saúde ficou impressionado
recomendou Marcelo para outros projetos municipais. Logo vieram contratos maiores. Marcelo reinvestia cada centavo, nunca pegando mais do que o mínimo necessário para suas próprias despesas. Aos 30 anos, tinha 22 funcionários. Aos 35, mais de 150. Aos 42, sua empresa era referência em construção civil em todo o sul do país, conhecida pela combinação rara de qualidade excepcional e pontualidade rigorosa. Foi nessa época, no auge de seu sucesso, que Marcelo conheceu Beatriz. Ela apareceu em um evento de lançamento imobiliário, deslumbrante em um vestido azul turquesa que acentuava cada curva de seu corpo esculpido em academias caras, o cabelo loiro cascateando sobre os ombros em ondas perfeitas, os olhos verdes brilhando sob a luz dos lustres de cristal. Beatriz era filha de um promotor de justiça aposentado. Havia estudado marketing em uma universidade particular e trabalhava mais por hobby do que necessidade em uma boutique de roupas de luxo. Quando ela sorriu para Marcelo através da sala lotada, ele sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Não apenas atração física, embora essa existisse e fosse intensa, mas uma sensação de que finalmente tinha encontrado alguém que complementaria seu sucesso. Alguém que pertencia ao mundo que ele havia conquistado com tanto esforço. Marcelo, que sempre priorizou trabalho sobre relacionamentos, que nunca teve tempo para namoros sérios, que passou seus 20 e poucos anos construindo uma empresa enquanto seus amigos construíam famílias, se apaixonou como um adolescente. Beatriz era tudo o que ele não era. Sofisticada, articulada, confortável em ambientes sociais de elite. Ela sabia qual vinho pedir, conhecia os nomes de estilistas franceses, falava inglês fluente. Quando ela aceitou sair com ele, Marcelo sentiu que tinha finalmente alcançado não apenas o sucesso profissional, mas a validação pessoal que sempre buscou secretamente. Casaram-se 14 meses depois, em uma cerimônia extravagante no Country Club de Curitiba, com mais de 300 convidados, um vestido importado da Itália que custou mais do que Marcelo ganhava em seus primeiros 7 anos de empresa e uma lua de mel de 3 semanas na Europa. Beatriz planejou cada detalhe, insistindo que não casamos todos os dias e que precisava ser perfeito. Marcelo, completamente encantado e querendo desesperadamente que ela fosse feliz, concordava com tudo. Comprou uma casa espaçosa no bairro Ecoville, um dos mais valorizados de Curitiba, mobiliou com designers caros, trocou seu sedã por um SUV importado quando Beatriz comentou que precisavam passar a imagem certa. Entrou para clubes exclusivos que não frequentava porque trabalhava demais, mas mantinha as mensalidades em dia porque Beatriz ia regularmente e era importante para networking. Mas havia sinais. Sinais que Marcelo, cegado pelo amor e pelo desejo de acreditar que tinha finalmente encontrado alguém que o amava de verdade, escolheu ignorar sistematicamente. Beatriz nunca demonstrou interesse real pela empresa. Nunca perguntou sobre projetos específicos, sobre desafios de engenharia, sobre a paixão que movia Marcelo todos os dias. Ela perguntava sobre contratos, sim, mas apenas quando queriam saber quanto dinheiro estava entrando. Ela nunca conheceu os funcionários além dos executivos de alto escalão. Nunca visitou uma obra, alegando que canteiros de construção eram sujos e perigosos. Para ela, a Santos Engenharia era simplesmente uma máquina que produzia o estilo de vida que ela considerava adequado. E enquanto essa máquina funcionava, enquanto o dinheiro fluía, ela sorria aquele sorriso deslumbrante e dizia, "Te amo", nas horas certas. Foi também durante esse período de expansão que Marcelo conheceu Fernando e Diego. Fernando Cardoso era um engenheiro estrutural com mestrado pela USP, especializado em projetos de alta complexidade técnica. Diego Moreira era um administrador com MBA pela FGV, dono de uma lábia impressionante e uma rede de contatos que parecia incluir metade dos tomadores de decisão do setor público no sul do país. Ambos trabalhavam para empresas concorrentes quando Marcelo os abordou após meses de observação e planejamento, com uma proposta audaciosa: tornarem-se sócios minoritários da Santos Engenharia, cada um com 20% da empresa, enquanto Marcelo manteria os 60% restantes. A visão era clara. Marcelo traria a liderança, a reputação estabelecida
e a capacidade de execução que tinha construído ao longo de 20 anos. Fernando traria a expertise técnica para que pudessem competir por projetos de grande porte que antes estavam fora de alcance. Diego traria sofisticação financeira e a capacidade de fechar contratos com prefeituras e governos estaduais. No papel, era uma combinação perfeita. E por 4 anos, foi exatamente isso. A empresa dobrou de tamanho. Os lucros triplicaram. Marcelo, Fernando e Diego eram celebrados em revistas de negócios como a nova geração de líderes da construção civil brasileira. Mas existe algo sobre a ganância que Marcelo não tinha entendido completamente até ser tarde demais. A ganância não é apenas querer mais, é acreditar que você merece mais do que tem, independentemente do que já conquistou. É olhar para uma divisão justa e vê-la como injustiça. É ser incapaz de sentir gratidão, porque a insatisfação é uma chama que nunca se apaga, apenas cresce, devorando tudo que toca. Tudo começou a desmoronar em uma quinta-feira chuvosa de dezembro. O contador da empresa, um senhor de 63 anos chamado Antônio, que trabalhava com Marcelo desde o 3º ano da empresa, apareceu em seu escritório com o rosto pálido e as mãos visivelmente tremendo. Antônio era um homem meticuloso, conservador, que raramente demonstrava emoção. Vê-lo assim imediatamente acendeu um alarme na mente de Marcelo. "Preciso mostrar algo urgente", Antônio disse, fechando a porta do escritório e puxando uma cadeira para sentar na frente do computador de Marcelo. "Encontrei irregularidades nas contas, grandes irregularidades, transferências que não batem com nenhum projeto ativo, notas fiscais de fornecedores que nunca entregaram material, contratos superfaturados com empresas que... Marcelo, eu acho que são empresas fantasmas." O estômago de Marcelo se contraiu. Ele se inclinou para ver a tela enquanto Antônio abria planilha após planilha, mostrando um labirinto de transações suspeitas. Milhões, não milhares, milhões de reais sendo desviados através de uma rede elaborada de empresas de fachada, notas fiscais fraudadas, contratos falsos. E as assinaturas autorizando essas operações? Fernando e Diego. Mas havia algo pior, algo que fez o sangue de Marcelo gelar nas veias. Documentos com sua própria assinatura, claramente falsificadas, mas convincentemente executadas, autorizando várias dessas transações criminosas. "Eles te armaram", Antônio disse em voz baixa, olhando para Marcelo com uma mistura de pena e horror. "Cobriram os rastros deles meticulosamente, mas deixaram os seus completamente expostos. Se isso vier à tona, você será o único responsabilizado criminalmente. Precisa agir agora." Marcelo não conseguia processar completamente o que estava vendo. Eram seus sócios. Eram pessoas com quem ele trabalhava todos os dias, com quem havia fechado negócios importantes, com quem havia brindado em jantares. Fernando, o engenheiro brilhante que sempre tinha a solução técnica perfeita. Diego, o administrador carismático que transformava almoços de negócios em contratos milionários. Como poderiam ter feito isso? Como poderiam tê-lo traído de forma tão calculada, tão fria? Quando Marcelo confrontou Fernando e Diego naquela mesma tarde, convocando-os para uma reunião de emergência na sala de conferências, não houve negação, não houve surpresa, não houve remorso. Apenas uma frieza que Marcelo nunca tinha visto neles antes, como se máscaras tivessem sido arrancadas, revelando algo monstruoso por baixo. "Você sempre foi ingênuo demais, Marcelo", Fernando disse, recostando-se confortavelmente na cadeira executiva, os braços cruzados, um sorriso cínico brincando em seus lábios. "Achou realmente que íamos ficar satisfeitos sendo sócios minoritários eternamente, enquanto você ficava com a parte do leão?" "A parte do leão?" Marcelo explodiu, a voz saindo mais alta do que pretendia, as mãos batendo na mesa. "Vocês ganharam milhões. Dividi tudo de acordo com nossa participação. Foi exatamente o que acordamos." "Não foi suficiente", Diego respondeu calmamente, ajustando o nó de sua gravata de seda italiana. "Nós dois juntos temos 40%, mas você sozinho tem 60%. Somos a maioria em número, mas você é a maioria em poder. E essa disparidade precisava ser corrigida." "Corrigida?" Marcelo sentiu a realidade
começar a se fragmentar ao seu redor. Vocês roubaram, desviaram dinheiro da empresa, criaram empresas fantasmas. Isso não é corrigir uma disparidade, isso é crime. Chama do que quiser, Fernando deu de ombros. Mas aqui está a situação, Marcelo. Temos documentos provando que você autorizou cada transação. Sua palavra contra a nossa. E somos dois. Temos cópias de contratos com sua assinatura. Temos e-mails enviados de sua conta. Temos registros de reuniões que supostamente aconteceram onde você aprovou tudo. Ele se inclinou para a frente, os olhos frios como gelo. Além disso, já transferimos o dinheiro. Está em contas offshore completamente intocáveis. Mas as dívidas... Ele empurrou uma pasta grossa através da mesa. Essas ficam todas no seu nome. Fornecedores não pagos, impostos atrasados, empréstimos vencidos, tudo no seu CPF, no seu CNPJ, na sua empresa, que tecnicamente só está no seu nome porque nós somos apenas sócios minoritários. Foi naquele momento que Marcelo entendeu completamente. Ele tinha sido o bode expiatório perfeito desde o início. Enquanto Fernando e Diego orquestravam o desvio de milhões, plantavam evidências que levavam direto a Marcelo. Quando a operação fosse descoberta, e seria questão de tempo até que fosse, eles já estariam longe, protegidos por advogados caros e dinheiro escondido em paraísos fiscais, enquanto Marcelo afundava sozinho sob o peso de acusações criminais, dívidas impagáveis e a destruição completa de tudo que havia construído. Vocês não vão escapar, Marcelo disse, mas sua voz saiu trêmula, desprovida da convicção que queria transmitir. Vou à polícia, vou à Receita Federal, vou provar o que fizeram. Pode tentar, Diego sorriu maldosamente. Mas pensa bem, até que você consiga provar sua inocência, se é que vai conseguir, você já estará falido, processado criminalmente e possivelmente preso. Vai perder a empresa, vai perder a casa, vai perder tudo. A escolha é sua. Realmente, aceita a derrota com um mínimo de dignidade ou luta e perde tudo do mesmo jeito, mas de forma muito mais pública e humilhante. Nos dias seguintes, o mundo de Marcelo desmoronou com uma velocidade que parecia surreal. Fornecedores começaram a enviar cartas de cobrança agressivas. O banco convocou uma reunião urgente sobre empréstimos vencidos que Marcelo não sabia que estavam vencidos. A Receita Federal iniciou uma auditoria fiscal abrangente. Quando Marcelo tentou acessar as contas da empresa para entender a extensão completa do rombo, descobriu que Fernando e Diego haviam transferido quase tudo dias antes de serem confrontados, deixando apenas dívidas e obrigações não cumpridas. Em 3 semanas, a Santos Engenharia estava sob intervenção judicial. Em 5 semanas, estava em processo formal de falência, e Marcelo estava sendo investigado por apropriação indébita, lavagem de dinheiro, fraude contra credores, sonegação fiscal. Cada acusação baseada nos documentos falsificados que seus ex-sócios haviam plantado meticulosamente ao longo de meses, talvez anos. Mas o pior, o golpe que realmente quebrou Marcelo por dentro, ainda estava por vir. Uma noite, chegando em casa exausto após 14 horas em reuniões com advogados que já não tinha certeza de como ia pagar, Marcelo encontrou Beatriz no quarto, enchendo malas. Não uma mala. Todas as malas que possuíam. Cada vestido caro, cada sapato importado, cada joia, cada bolsa de grife, sendo sistematicamente empacotado e organizado. O que você está fazendo? Marcelo perguntou, parado na porta, sentindo algo desmoronar dentro dele. Ela nem olhou para ele. Continuou dobrando um vestido vermelho com cuidado meticuloso. Estou indo embora, Marcelo. Não vou afundar junto com você. Embora? A palavra saiu estrangulada. Beatriz, eu preciso de você agora mais do que nunca. Estou sendo incriminado por crimes que não cometi. Meus sócios me traíram. A empresa está falindo. Minha reputação está sendo destruída. Eu sei. Ela o interrompeu, finalmente virando-se para encará-lo. E o que Marcelo viu no rosto dela o chocou mais do que qualquer coisa que Fernando e Diego haviam dito. Não havia amor, não havia compaixão, não havia sequer uma sombra de preocupação. Apenas desprezo frio, calculado. Sei de tudo, e é exatamente por isso que estou saindo. Casei com um homem bem-sucedido, Marcelo, um empresário de respeito. Não com um falido sendo investigado por crimes financeiros. Falido?
Marcelo sentiu lágrimas queimando atrás das pálpebras. Beatriz, eu construí tudo do zero. Tudo. E isso é uma armação elaborada. Em alguns meses vou conseguir provar minha inocência e... Alguns meses? Ela riu, mas era uma risada amarga, desprovida de qualquer calor. Marcelo, o dinheiro acabou. As contas estão bloqueadas pelo banco. Esta casa vai ser penhorada para pagar credores. Você realmente acha que vou ficar aqui, sendo esposa de um homem falido, provavelmente criminoso, esperando um talvez de que as coisas possam melhorar eventualmente? Você me ama. As palavras saíram antes que ele pudesse detê-las, desesperadas, patéticas. Beatriz hesitou, apenas por um segundo. Um único segundo que pareceu se estender infinitamente. Mas foi tempo suficiente para Marcelo entender com clareza cristalina que não, ela nunca o amou. Não ele, a pessoa. Amava o estilo de vida, amava o status social, amava o dinheiro e o que ele podia comprar. Mas Marcelo, o homem que vinha da periferia de Ponta Grossa, o filho do operário e da empregada doméstica, o engenheiro que construiu um império com as próprias mãos, esse homem nunca tinha importado realmente. Eu amava quem você era, ela disse finalmente, voltando a fechar as malas. Não quem você se tornou. Um fracassado sendo investigado pela polícia. E então ela simplesmente partiu. Chamou um carro de aplicativo, carregou suas malas e saiu da vida de Marcelo sem olhar para trás. Nem um abraço, nem um último momento de humanidade. Apenas a porta fechando suavemente e o som do motor se afastando na rua. Marcelo descobriria depois, através de comentários maldosos de antigos conhecidos que agora evitavam suas ligações, que Beatriz estava morando com Diego. Aparentemente o romance já durava vários meses, talvez até um ano. A traição era completa, total. Seus sócios levaram seu dinheiro, seu futuro, sua liberdade. E um deles levou também sua esposa. Nos meses seguintes, Marcelo perdeu absolutamente tudo o que havia construído ao longo de 20 anos. A casa no Ecoville foi a leilão para pagar credores parciais. O SUV importado foi apreendido. As contas bancárias foram bloqueadas pela justiça. Seus amigos, aqueles que frequentavam sua casa para churrascos elaborados, que bebiam seu uísque escocês envelhecido e riam de suas histórias, simplesmente desapareceram. Não atendiam ligações, não respondiam mensagens. Alguns mudaram até de número. No mundo dos negócios, descobriu Marcelo. O fracasso é uma doença contagiosa. Ninguém quer ser associado a ele. Marcelo mudou-se para o único espaço que os credores ainda não conseguiram legalmente penhorar. Seu antigo escritório no prédio da empresa, agora vazio. Um espaço de 300 metros quadrados, onde antes havia mesas de executivos, computadores de última geração, plantas arquitetônicas cobrindo paredes inteiras. Agora havia apenas silêncio, poeira acumulando nos cantos, e Marcelo vivendo em uma colchonete fina no chão, cercado por caixas de papelão contendo roupas básicas e pilhas intermináveis de documentos jurídicos que não conseguia mais ler sem sentir náusea. A depressão chegou como neblina espessa, se infiltrando por baixo de uma porta. Primeiro dias ocasionais, onde levantar da colchonete parecia impossível. Depois semanas, onde tomar banho exigia um esforço hercúleo. Finalmente meses onde Marcelo simplesmente existia, olhando para o teto manchado, se perguntando como um homem que havia construído um império em 20 anos podia perdê-lo completamente em 7 meses. Como as pessoas que ele amou e confiou puderam destruí-lo com tanta frieza meticulosa. As noites eram inimaginavelmente piores. No silêncio absoluto do edifício vazio, onde antes ecoavam vozes de funcionários e o zumbido constante de atividade, agora havia apenas seus próprios pensamentos. E esses pensamentos eram cruéis, implacáveis, repetindo as mesmas acusações em loop infinito. Idiota, ingênuo, patético. Deveria ter visto os sinais. Deveria ter desconfiado. Não merece estar vivo. Seria melhor para todos se simplesmente desaparecesse. Foi nessas noites sombrias, quando a solidão pesava mais do que qualquer carga física que já carregou, que a ideia começou a formar. Suicídio. A palavra que antes era impensável, inadmissível, agora circulava sua mente com frequência crescente. Seria mais simples, raciocinava em seus momentos mais escuros.
terminaria com a dor constante, terminaria com a vergonha esmagadora, terminaria com o peso insuportável de acordar todos os dias para uma realidade que não reconhecia, que não queria, que o sufocava lentamente. Marcelo começou a planejar metodicamente, como planejava projetos de construção. Pesquisou métodos. Escreveu cartas de despedida para seus pais que depois rasgou, porque não conseguia encontrar palavras que explicassem sem destruí-los completamente. Escolheu o lugar, o terraço do 25º andar, onde tudo havia começado 2 décadas atrás, onde assinou os primeiros contratos importantes, onde celebrou as primeiras grandes vitórias. Havia uma simetria poética distorcida em terminar tudo ali. A única coisa, a única pessoa que ainda o conectava tenuemente ao mundo real era Isabel. Isabel Torres era a faxineira do edifício. Uma mulher de 30 anos, viúva, com uma filha pequena de 3 anos chamada Luna. Marcelo a havia contratado 9 meses antes, quando ainda tinha dinheiro, quando ainda era alguém importante. Isabel era fundamentalmente diferente das outras pessoas em sua vida. Ela não o olhava com inveja da sua riqueza ou medo do seu poder. Olhava com respeito genuíno, sim, mas também com uma humanidade simples que Marcelo havia esquecido que existia. Nos primeiros meses após o colapso, quando Marcelo tentou dispensá-la porque não tinha como pagar seu salário, Isabel simplesmente continuou aparecendo. Todas as terças e quintas-feiras, pontualmente às 9 da manhã, ela chegava com seus materiais de limpeza e começava a trabalhar como se ainda estivesse sendo paga normalmente. Isabel, eu não tenho dinheiro para te pagar, Marcelo dizia, envergonhado, evitando seu olhar. Sinto muito, mas não posso continuar te empregando. Eu sei, ela respondia simplesmente, continuando a varrer o chão de concreto empoeirado. Mas alguém precisa cuidar deste lugar, e de você também. Através de conversas fragmentadas durante esses meses difíceis, Marcelo aprendeu a história de Isabel. Ela havia se casado aos 19 anos com Paulo, um operário de construção civil. Viviam em uma casa alugada pequena nos arredores de Curitiba, com pouquíssimo dinheiro sobrando no final do mês, mas eram genuinamente felizes. Até que Paulo sofreu um acidente fatal no trabalho. Caiu de um andaime no 10º andar de um prédio em construção. Morreu instantaneamente. A construtora, alegando que Paulo não seguiu protocolos de segurança, apesar de todos os colegas testemunharem o contrário, recusou-se a pagar qualquer indenização. Isabel ficou sozinha, grávida de 8 meses, sem dinheiro, sem família próxima para ajudar. Luna nasceu 6 semanas depois. Uma menina saudável, com olhos castanhos enormes e um choro forte que parecia desproporcional ao seu corpo minúsculo. Isabel trabalhou simultaneamente em 4 empregos para sobreviver. Faxineira de manhã, babá à tarde, cuidadora de idosos à noite, lavando roupas de terceiros nas madrugadas. Dormia em média 3 horas por noite, mas nunca reclamava. Minha filha precisa de mim, ela disse uma vez quando Marcelo, em um dos raros dias onde conseguia conversar, perguntou como ela aguentava. Enquanto ela precisar, enquanto ela existir, eu vou continuar, não tenho escolha. E sinceramente não gostaria de ter. Aquilo tocou Marcelo de uma forma inesperada. Isabel tinha todos os motivos do mundo para desistir. Perdeu o marido tragicamente. Estava sozinha. Ganhava menos em 4 empregos do que muitos ganham em um, mas continuava. Por amor à filha. Por responsabilidade. Por uma força inexplicável que Marcelo não conseguia compreender, porque ele, que tinha nascido com tanto menos, agora sentia que não tinha nada pelo que continuar. E foi pensando nisso, na força incompreensível de Isabel, na inocência de Luna, que ele via apenas brevemente quando Isabel precisava trazê-la ao trabalho, porque não tinha com quem deixar, que Marcelo finalmente decidiu terminar tudo, porque ele não tinha ninguém. Ninguém precisava dele. Ninguém sentiria sua falta verdadeiramente. Sua morte seria apenas uma nota de rodapé nos jornais. Ex-empresário investigado por fraude é encontrado morto. E o mundo continuaria girando, indiferente. Era hora de parar de sofrer. E foi exatamente assim que Marcelo se encontrou naquela madrugada gelada, na extremidade do terraço do 25º andar, com o vento cortante chicoteando seu rosto e a cidade indiferente,
acordando silenciosamente quilômetros abaixo dele. Seus dedos soltaram a grade lentamente. Respirou fundo 3 vezes, tentando reunir a coragem final. Fechou os olhos com força. Inclinou o corpo para frente. Deu meio passo em direção ao vazio. Tio, tio triste. A voz infantil, aguda, cheia de preocupação genuína, cortou o silêncio da madrugada vindo de algum lugar abaixo dele. Marcelo congelou instantaneamente. Seus olhos se abriram. O coração disparou violentamente no peito. Por um segundo, apenas um segundo, quase perdeu o equilíbrio e caiu acidentalmente, o que teria sido uma ironia cruel. Mas recuperou-se, cambaleou para trás longe da beirada e olhou para baixo. No 24º andar, através de uma janela aberta, viu Isabel guardando seus materiais de limpeza. E ao lado dela, segurando uma caixinha de lápis de cor, estava Luna. Marcelo desceu as escadas correndo, quase tropeçando várias vezes nos próprios pés, o coração ainda batendo descontroladamente. Quando chegou ao 24º andar, ofegante, viu Luna mais claramente. A menina tinha cabelos castanhos escuros, presos em 2 rabichos desarrumados. Usava um vestido rosa claro desbotado e tênis brancos surrados com os cadarços desatados. Mas o que realmente chamava a atenção era seu sorriso, um sorriso enorme, genuíno, que iluminava todo o seu rosto redondo. Quando viu Marcelo, Luna correu até ele com a energia caótica típica de uma criança de 3 anos, seus passinhos pequenos ecoando no corredor vazio. Tio triste, ela repetiu, parando na frente dele e olhando para cima com seus olhos enormes, cheios de preocupação que parecia profunda demais para uma criança tão pequena. Não fica triste não, olha. Ela estendeu sua mãozinha, oferecendo um papel amassado. Marcelo, ainda em choque, ainda processando que estava vivo porque uma criança o chamou, aceitou o papel com mãos trêmulas. Era um desenho feito com lápis de cor. Um sol amarelo gigante em um canto superior, ocupando quase 1/3 do papel. Uma casa quadrada desajeitada, com uma porta desproporcional no centro. E 3 figuras de palito. Uma grande, uma média e uma pequena. Todas com sorrisos desenhados como semicírculos imperfeitos, mas repletos de intenção pura. É o tio, Luna disse com orgulho imenso, apontando para a figura grande com seu dedinho. Desenhei você feliz, porque tio não pode ficar triste não. Não pode. Todo mundo tem que ser feliz. Algo quebrou dentro de Marcelo. Não a quebra de destruição que vinha sentindo nos últimos meses, mas uma quebra diferente. A quebra de uma represa gigantesca que segurava algo imenso pressionando para sair. As lágrimas vieram sem qualquer controle, jorrando por seu rosto em torrentes quentes. Ele caiu de joelhos ali mesmo, no chão frio de concreto do corredor vazio, apertando o desenho contra o peito e chorando como não chorava desde que era uma criança pequena. Soluços profundos que sacudiam seu corpo inteiro, anos de dor e solidão, e desespero finalmente encontrando uma saída. Se você já passou por um momento onde estava completamente perdido e algo inesperado, talvez até insignificante para outra pessoa, mudou tudo. Se inscreve no canal agora mesmo, porque essa história está apenas começando e você vai querer saber como termina. Isabel correu até eles imediatamente, preocupada, os olhos arregalados. Senhor Marcelo, o senhor está bem? Luna, vem aqui. Deixa o tio descansar. Não. Marcelo conseguiu dizer entre soluços que cortavam sua capacidade de falar, a voz saindo estrangulada. Não, está... Ela... Ele olhou para Luna, que estava com os olhinhos arregalados, sem entender por que o tio estava chorando daquele jeito, se ela tinha feito algo errado. Ela me salvou. Sua filha acabou de me salvar a vida. Isabel olhou para ele por um longo momento, e Marcelo viu compreensão lenta se formando em seus olhos. Ela não perguntou detalhes. Não precisava. Havia trabalhado para Marcelo tempo suficiente para ver o desespero crescendo nele como uma sombra cada vez mais escura. Ela ajudou Marcelo a se levantar gentilmente, guiando-o até uma cadeira quebrada, que ainda restava encostada contra uma parede. Luna, ainda sem entender completamente a gravidade do momento, mas sentindo que algo muito importante havia acabado de acontecer, ficou ao lado dele segurando sua mão grande com suas mãozinhas pequenas e quentes. Senhor Marcelo, Isabel disse suavemente,
agachando-se na frente dele. Quando foi a última vez que comeu alguma coisa de verdade? Marcelo tentou lembrar. Ontem, anteontem, 3 dias atrás. A comida havia perdido completamente o sabor semanas atrás, tornando-se apenas uma necessidade mecânica que ele frequentemente ignorava. Ele apenas encolheu os ombros fracamente. Isabel suspirou profundamente e abriu uma bolsa térmica que havia trazido. Dentro tinha arroz branco, feijão preto e alguns pedaços de frango grelhado simples. Comida básica, preparada com cuidado, mas sem luxos. Ela dividiu em 2 pratos descartáveis e ofereceu um a Marcelo com firmeza. Não posso aceitar, ele disse fracamente, olhando para a comida. É sua comida. Da Luna. Vocês precisam. E também é a sua. Isabel o interrompeu com uma firmeza que não aceitava argumento. Não aceito não como resposta, come agora. Marcelo, sem forças para argumentar e estranhamente tocado pela insistência dela, pela preocupação genuína, começou a comer devagar. O primeiro garfado de arroz simples explodiu em sabores em sua boca. Não era que a comida fosse excepcionalmente bem temperada. Era que ele estava tão desnutrido, tão desacostumado com a alimentação adequada, que cada grão de arroz, cada pedaço de frango, parecia um banquete elaborado. Comeu em silêncio, lágrimas ainda ocasionalmente escorrendo, enquanto Luna desenhava mais desenhos ao seu lado no chão, explicando cada um com a seriedade adorável e profunda de uma criança. Esse aqui é um passarinho, ela dizia, mostrando um conjunto de círculos e linhas que poderiam ser qualquer coisa na realidade. E esse aqui é uma fada, e esse aqui é você de novo, mas agora está feliz com o passarinho e a fada, porque eles são seus amigos. Pela primeira vez em meses, desde antes de tudo desmoronar, Marcelo esboçou algo que poderia ser considerado um sorriso genuíno. Quando terminou de comer, sentindo-se ligeiramente menos vazio por dentro, Isabel recolheu os pratos e sentou na frente dele com expressão séria. Senhor Marcelo, me desculpa a intromissão, mas preciso falar algo importante. Luna normalmente não vem comigo trabalhar. Deixo ela com a vizinha, Dona Carla. Mas a senhora teve uma emergência familiar hoje de manhã. Não tive escolha senão trazer Luna, mas ela não pode continuar vindo aqui regularmente. Não é lugar seguro para uma criança pequena. Eu entendo perfeitamente, Marcelo disse baixinho, olhando para Luna que agora estava tentando construir uma torre com lápis de cor. E então, porque sentia que devia alguma explicação, alguma verdade para essa mulher extraordinária que vinha cuidando dele sem pedir absolutamente nada em troca, ele falou: Isabel, eu ia pular do terraço lá em cima, esta madrugada. Estava a segundos de acabar com tudo, com minha vida. O rosto de Isabel empalideceu visivelmente. Senhor Marcelo, mas sua filha me salvou. Ele continuou, sua voz ficando estranhamente mais firme enquanto falava. Essa menininha de 3 anos que nem me conhece direito, que não sabe nada sobre minha vida, meus erros colossais, meu fracasso completo, ela me salvou. Com um desenho, com um tio triste, e eu percebi algo naquele momento. O quê? Isabel perguntou suavemente, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Que eu tinha desistido não porque realmente não havia mais nada que valesse a pena viver, mas porque estava olhando apenas para dentro, para minha dor, meu orgulho ferido, minha vergonha esmagadora. Mas Luna não entende essas coisas complexas. Ela apenas viu alguém triste e quis ajudar, do jeito mais simples e puro possível, e me fez perceber que talvez, apenas talvez, eu ainda possa fazer alguma coisa útil. Não sei exatamente o quê, não sei exatamente como, mas tenho que tentar, não tenho? Tenho que pelo menos tentar. Isabel segurou a mão dele e apertou com força. Tem sim, senhor Marcelo. Tem que tentar sim. Sempre. Nos dias seguintes, algo fundamental mudou em Marcelo. Não foi uma transformação milagrosa instantânea. Ele ainda acordava com a angústia pesada assentada em seu peito como uma pedra. Ainda tinha dias onde não queria sair da colchonete fina, mas agora havia um propósito pequeno, frágil mas real, crescendo dentro dele. Luna havia plantado uma semente de esperança. Isabel continuava vindo às terças e quintas-feiras, e agora sempre trazia Luna junto, porque, como explicou,
não conseguia mais pagar a vizinha que cuidava dela. A menina havia se tornado parte não oficial, mas essencial da rotina. Enquanto Isabel limpava os espaços vazios, Luna desenhava, brincava com suas bonecas surradas e falava incessantemente com Marcelo sobre tudo e nada. E pela primeira vez em meses, Marcelo realmente escutava. "Tio, você sabe fazer barquinho de papel?" Luna perguntou certa manhã ensolarada. "Não sei não, Luna", Marcelo admitiu, surpreendentemente sem vergonha. "Eu ensino." E ela passou os próximos 25 minutos tentando pacientemente ensinar Marcelo a dobrar papel no formato correto, resultando em vários triângulos completamente amassados e muitas risadas genuínas de ambos. "Tio, por que seu cabelo é tão branco?" "Porque eu sou velho, Luna. Mas minha avó também é velha e o cabelo dela é preto escuro." "Ah, então talvez seja porque me preocupo demais com coisas ruins." "Então para de preocupar agora. Preocupar faz mal e dá dor de barriga. Minha mãe sempre fala isso." A sabedoria infantil de Luna, tão direta e descomplicada, tinha um jeito peculiar de cortar através de todas as camadas de complexidade que Marcelo construía em sua mente para justificar seu sofrimento. Para ela, a solução para qualquer problema era sempre óbvia e simples. "Triste? Desenhe algo que te faça feliz. Com fome? Come comida gostosa. Preocupado demais? Para de preocupar e brinca." Se apenas fosse tão simples, Marcelo pensava frequentemente. Mas ao mesmo tempo, observando a alegria completamente genuína da menina, ele começava a questionar seriamente: e se realmente fosse? E se ele estava apenas complicando tudo desnecessariamente? Uma tarde, enquanto Luna estava particularmente tagarela explorando caixas velhas, ela encontrou uma fotografia antiga amarelada no meio de uma pilha de documentos esquecidos. Era Marcelo, 12 anos mais jovem, sorrindo amplamente, de pé ao lado de um grupo grande de crianças em frente a um edifício recém-construído. Ele segurava uma placa que dizia Creche Comunitária Esperança, construída pela Santos Engenharia. "Quem são essas crianças todas, tio?" Luna perguntou, os olhos brilhando intensamente de curiosidade genuína. Marcelo pegou a foto com cuidado, como se fosse feita de vidro frágil. Olhou para ela por um longo momento, memórias inundando sua mente. "São crianças cujas mães não tinham onde deixá-las durante o dia para trabalhar, Luna. Mães como a sua. E minha empresa construiu uma creche bem grande e bonita para elas ficarem durante o dia, aprenderem coisas, brincarem. Você fez casas para crianças pobres?" Os olhos dela se arregalaram ainda mais, se isso era possível. "Você é igual o super-herói da televisão." Marcelo riu, mas era uma risada amarga, carregada de ironia. "Não, Luna, definitivamente não sou super-herói." "É sim," ela insistiu com a convicção absoluta e inabalável que apenas uma criança de 3 anos pode ter. "Super-heróis ajudam pessoas que precisam. Você ajudou as mães e as crianças, então você é super-herói sim. Minha mãe disse que pessoas que ajudam os outros são heróis de verdade." À noite, muito depois que Isabel e Luna foram embora, Marcelo ficou sentado no chão olhando para aquela fotografia por horas. A creche comunitária Esperança tinha sido um dos projetos que ele mais se orgulhou em toda a sua carreira. Não gerou lucro significativo. Na verdade, tecnicamente deu prejuízo. Ele cobrou apenas pelos custos de material e mão de obra, sem qualquer margem. Mas ver aquelas crianças, filhas de empregadas domésticas, operários, faxineiras, ganhando um lugar seguro e digno para ficarem, aquilo havia valido mais do que qualquer contrato milionário que fechou posteriormente. Quando tinha sido a última vez que pensou em fazer algo assim? Quando tinha sido a última vez que construiu alguma coisa não pela margem de lucro, não pelo reconhecimento, não pelo status, mas simplesmente porque era a coisa certa a fazer? A resposta era dolorosamente clara. Anos. Muitos anos. Em algum momento nebuloso ao longo do caminho, ele tinha perdido completamente a essência do que o motivava originalmente. Tinha começado a construir por dinheiro, por status social, por ego pessoal. Fernando e Diego apenas aceleraram uma derrocada que, Marcelo percebia agora com clareza cruel, já estava em curso há muito tempo. Ele tinha se perdido muito antes de eles o traírem tão completamente. Mas talvez, apenas talvez, não fosse tarde demais para se reencontrar com essa versão melhor de si mesmo.
Antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa importante. Você já sentiu que perdeu seu propósito real no meio do caminho? Que acordou um dia e percebeu que estava vivendo uma vida que não era aquela que sonhou quando era mais jovem? Para o vídeo agora e vai comentar nos comentários o que te fez voltar ao seu caminho. Ou o que ainda te impede de fazer isso. Eu realmente quero saber. Na semana seguinte, Marcelo fez algo que não fazia em muitos meses. Barbeou-se cuidadosamente. Não completamente. Ainda deixou uma barba curta, mas o suficiente para parecer significativamente menos um náufrago perdido. Também organizou metodicamente os documentos espalhados caoticamente pelo escritório, separando processos jurídicos importantes de papéis velhos sem relevância da empresa falida. Isabel notou a mudança imediatamente, assim que chegou na terça-feira seguinte. Senhor Marcelo, o senhor está diferente hoje. Bem diferente. Estou tentando, ele disse simplesmente, com um meio sorriso. E minha mãe sempre diz que tentar é o primeiro passo mais importante para conseguir. Luna completou animadamente, sem nem saber exatamente do que estavam falando, mas feliz por contribuir. Naquela tarde, depois que Luna pegou no sono em um canto confortável improvisado, com almofadas velhas que Isabel trouxe de casa, ela e Marcelo conversaram de verdade, pela primeira vez, desde que tudo começou. Por que você continua vindo aqui, Isabel? Marcelo perguntou diretamente, olhando nos olhos dela. Sou completamente honesto. Não posso te pagar absolutamente nada. Os últimos 3 cheques que te dei, todos voltaram sem fundos. Você sabe perfeitamente disso. Mas continua aparecendo fielmente, trazendo comida, cuidando de mim como se fosse responsabilidade sua. Por quê? Não faz sentido racional nenhum. Isabel ficou em silêncio por um longo momento, olhando para Luna dormindo pacificamente, escolhendo cuidadosamente as palavras certas. Porque eu sei exatamente como é, senhor Marcelo. Sei profundamente como é estar tão completamente afundado em dor que você acha que nunca mais vai conseguir respirar direito novamente. Quando meu marido morreu naquele acidente horrível, eu quis morrer junto com ele. Sério mesmo. Tinha noites intermináveis que eu olhava para Luna dormindo e pensava, ela ia estar melhor sem mim. Alguém ia adotar ela, alguém com dinheiro de verdade, com estrutura familiar. Eu era apenas uma viúva pobre, grávida, sem absolutamente nada para oferecer a ela. Marcelo engoliu em seco, ouvindo atentamente cada palavra. Mas então Luna nasceu, Isabel continuou, as lágrimas começando a escorrer lentamente por seu rosto. E quando eu segurei ela pela primeira vez no hospital, tão minúscula, tão frágil, tão completamente dependente de mim, eu percebi instantaneamente que não podia desistir. Simplesmente não podia, porque ela precisava de mim. E enquanto alguém precisar da gente de verdade, a gente tem obrigação moral de continuar tentando, não importa quão difícil seja. Mas ninguém precisa de mim agora. Marcelo disse baixinho, a voz carregada de tristeza. Absolutamente ninguém. Luna precisa, Isabel respondeu imediatamente sem qualquer hesitação. Você não percebeu ainda, mas você não viu como ela fica empolgada nas noites de segunda e quarta? Sabendo que vai te ver no dia seguinte? Ela fala constantemente de você em casa, sabe? Será que o tio triste já ficou feliz? Vou fazer um desenho gigante pro tio. Mamãe, podemos fazer biscoitos pro tio comer? Você pode sinceramente achar que não tem ninguém, senhor Marcelo, mas tem uma menininha de 3 anos que discorda completamente. Marcelo sentiu aquele nó familiar apertar dolorosamente na garganta. Ele havia passado tanto tempo acreditando que não importava para absolutamente ninguém no mundo, que tinha completamente esquecido de procurar sinais do contrário. Que ali estava uma criança que mal o conhecia, mas se importava genuinamente, puramente, sem qualquer agenda ou interesse. Obrigado, Isabel, ele disse com sinceridade profunda, por não me abandonar quando todo mundo abandonou, por continuar aparecendo, por ser exatamente quem você é. Isabel sorriu através das lágrimas. A gente não continua vivendo por nós mesmos, senhor Marcelo. A gente continua por quem ainda precisa da gente. E quem sabe, no caminho, a gente também se reencontra. Aquela conversa marcou uma mudança real e tangível em Marcelo. Ele começou a se cuidar melhor progressivamente. Levantava mais cedo todas as manhãs, tomava banho regularmente,
Organizava os documentos jurídicos sistematicamente. Mais importante, começou a pensar genuinamente no futuro. Não um futuro grandioso, repleto de milhões e status, mas um futuro possível, humano, um recomeço verdadeiro. Ele passou dias inteiros revisando sua lista antiga de contatos profissionais. A esmagadora maioria não respondia, ainda o evitando completamente por causa do escândalo público. Mas havia um nome específico que ele hesitava em contatar: professor Henrique Alves. Henrique tinha sido mentor de Marcelo no início de sua carreira. Um engenheiro civil aposentado que havia dado a Marcelo sua primeira oportunidade real, recomendando-o para o projeto da creche comunitária municipal há tantos anos. Eles se afastaram gradualmente ao longo dos anos, não por brigas ou desentendimentos, mas pelo simples passar do tempo e prioridades divergentes. Marcelo havia ouvido através de conhecidos mútuos que Henrique estava com câncer avançado, mas não sabia detalhes específicos. Finalmente, após dias de hesitação, Marcelo reuniu coragem suficiente e ligou. Marcelo, a voz de Henrique estava notavelmente fraca, mas carregava surpresa genuína e alegre. Meu rapaz, pensei sinceramente que nunca mais fosse ouvir de você nesta vida. Professor Henrique, eu sinto muitíssimo por não ter ligado muito antes. Ouvi que o senhor está doente gravemente e... Bobagem completa. Henrique o interrompeu, e Marcelo podia ouvir o sorriso na voz dele. Doença todo mundo pega, eventualmente. Faz parte de envelhecer. Mas me conta honestamente sobre você. Ouvi sobre a empresa, sobre os sócios traidores, sobre sua esposa. Tudo o que dizem é verdade? Marcelo então contou absolutamente tudo. A traição meticulosa de Fernando e Diego, a falência devastadora, Beatriz o abandonando friamente, a depressão profunda, o planejamento do suicídio, Luna salvando sua vida com um desenho simples, Isabel continuando a cuidar dele sem pagamento. Tudo. Henrique escutou em silêncio respeitoso, apenas fazendo sons ocasionais de compreensão. Quando Marcelo finalmente terminou sua narrativa exaustiva, Henrique falou pensativamente. Você se lembra por que te recomendei para aquele primeiro projeto da creche tantos anos atrás? Não, professor. Não lembro especificamente. Porque quando entrevistei você pela primeira vez, um jovem de 26 anos nervoso, mas determinado, você me disse algo que nunca esqueci. Disse que queria construir não apenas estruturas físicas de concreto e aço, mas futuros melhores para pessoas. Que cada obra era uma oportunidade sagrada de mudar positivamente a vida de alguém. E eu vi nos seus olhos que você acreditava nisso com cada fibra do seu ser. Esse Marcelo, aquele jovem que sonhava em construir futuros, ele ainda existe em algum lugar dentro de você? Marcelo pensou profundamente na foto da creche, em Luna pedindo para ele ser feliz novamente, em Isabel dizendo que a gente continua por quem precisa da gente. Sim, ele respondeu com convicção crescente. Acho que sim. Acho que ele ainda existe. Então precisa vir me visitar amanhã urgentemente. Tenho uma proposta importante para você que não pode esperar. No dia seguinte, Marcelo foi até a casa de Henrique em um bairro tranquilo. O velho mentor estava visivelmente muito mais frágil fisicamente, o rosto magro, a pele pálida, mas os olhos ainda brilhavam com aquela sagacidade inteligente que Marcelo lembrava claramente. Senta confortavelmente, Henrique disse, apontando para o sofá. Vou direto ao ponto porque não tenho tempo a perder. Literalmente. Estou morrendo, Marcelo, câncer de pâncreas estágio 4 terminal. Os médicos me deram inicialmente 4 meses, mas isso foi há 7 meses, então, aparentemente, sou teimoso demais até para morrer no prazo. Professor Henrique, Deixa eu terminar primeiro. Ele ergueu a mão esquelética. Eu tenho dinheiro guardado. Economias de uma vida inteira de trabalho honesto. Não é uma fortuna, mas é significativo. 120 mil reais. Quero te emprestar todo esse valor, sem juros absurdos, sem pressa excessiva para pagar, para você recomeçar do jeito que sei que você pode. Marcelo ficou completamente sem palavras, boquiaberto. Eu não posso aceitar isso. O senhor nem sabe se vou conseguir pagar de volta algum dia. Posso falhar novamente completamente. Então considera um presente de um velho teimoso e sentimental. Henrique sorriu calorosamente. Marcelo,
Eu construí durante 42 anos ininterruptos. Aposentei com bastante dinheiro guardado, sem dívidas significativas, com casa quitada. Mas sabe qual é meu maior orgulho real nesta vida? Não é nenhum prédio específico que ergui. Não é nenhum prêmio que ganhei. É você. Ver que ajudei a lançar um engenheiro brilhante que construía com propósito verdadeiro, não apenas com ambição. Quando ouvi sobre sua falência e os processos, fiquei profundamente triste. Não pelo dinheiro perdido, que é substituível, mas porque achei que você tinha finalmente desistido completamente. Mas você ligando ontem, abrindo seu coração, mostrando que ainda quer construir significativamente, isso me deu a confirmação que estava esperando. Meu dinheiro vai ser infinitamente mais útil nas suas mãos talentosas do que parado no banco ou indo para parentes distantes que mal conheço. Marcelo não conseguiu segurar as lágrimas que vieram repentinamente. Eu prometo solenemente que vou fazer valer cada centavo, professor Henrique. Prometo com tudo que ainda tenho. Eu sei perfeitamente que vai, mas tem uma condição absoluta. Não construa pelo dinheiro desta vez. Construa pelo propósito original, pelo que você sempre quis fazer genuinamente, mas nunca teve coragem suficiente para priorizar. Com os R$120 mil generosamente emprestados por Henrique, Marcelo começou a traçar um plano detalhado. Ele não queria mais construir edifícios comerciais luxuosos ou condomínios residenciais de alto padrão para pessoas que já tinham tudo. Queria voltar completamente às raízes, ao que sempre o motivou profundamente: construir para quem mais precisa desesperadamente. Moradias populares, casas dignas para famílias de baixíssima renda que nunca teriam acesso à moradia adequada pelos meios tradicionais. O mercado convencional dizia categoricamente que não era lucrativo. Mas Marcelo não estava buscando lucro máximo desta vez. Estava buscando redenção pessoal, através de propósito renovado. Ele passou semanas inteiras desenvolvendo meticulosamente um projeto técnico detalhado. Casas compactas, mas extremamente funcionais, com 2 quartos, sala integrada, cozinha, banheiro completo. Nada luxuoso ou desnecessário, mas absolutamente digno. E com um diferencial crucial que reduziria custos dramaticamente. Seriam construídas com a participação ativa das próprias famílias que iriam morar nelas, num sistema de mutirão organizado que reduziria a mão de obra e criaria um senso profundo de pertencimento e orgulho. Quando apresentou a ideia completa para Isabel, em uma tarde chuvosa, ela ficou em silêncio profundo por um longo momento, apenas olhando para as plantas arquitetônicas espalhadas no chão. Senhor Marcelo, ela disse finalmente, a voz embargada de emoção, Isso é absolutamente lindo. Mas vai realmente dar certo? Consegue ser viável financeiramente? Honestamente, não sei com certeza, ele admitiu sem hesitação. Mas preciso urgentemente tentar. Você mesma disse, a gente continua por quem precisa da gente. E tem muitíssima gente precisando desesperadamente de um lar digno, Isabel. Pessoas exatamente como você, como sua família foi. E o senhor vai precisar de ajuda administrativa significativa. Ela disse pensativamente, os olhos brilhando. Alguém competente para gerenciar toda a parte burocrática e administrativa, enquanto o senhor cuida especificamente da parte técnica de engenharia. É verdade, vou precisar muito, mas não tenho como pagar um administrador profissional no começo. Vai ter que ser eu mesmo fazendo literalmente tudo. Isabel respirou fundo visivelmente. E se eu te ajudar diretamente? Marcelo piscou surpreso, processando. Você? Isabel, você já trabalha em 4 lugares diferentes. Cuida da Luna completamente sozinha. Eu estudei administração de empresas, sabia? Ela o interrompeu firmemente. 2 anos e meio de faculdade antes de engravidar da Luna e ter que abandonar os estudos. Não me formei completamente, mas sei trabalhar profissionalmente com contratos, planilhas complexas, documentação legal, toda a burocracia. E isso aqui, senhor Marcelo, isso é muito maior do que apenas um emprego comum. É uma chance verdadeira de ajudar pessoas exatamente como eu, que precisam desesperadamente de um lar, mas simplesmente não conseguem pagar pelos meios normais. Marcelo olhou para ela, realmente olhou com atenção.
Viu não apenas a faxineira humilde e dedicada, mas uma mulher extraordinariamente forte, resiliente, com habilidades administrativas que ele nem sabia que existiam. E percebeu que desde o início, Isabel não era apenas alguém que o ajudava mecanicamente. Era uma verdadeira parceira em potencial. Você teria que largar necessariamente os outros 4 empregos, ele disse honestamente. E no começo inicial, não vou conseguir pagar nem metade do que os 4 juntos pagam atualmente. Eu sei perfeitamente. Ela sorriu com confiança. Mas às vezes na vida, a gente precisa apostar corajosamente no que vale genuinamente mais a longo prazo. E isso aqui? Isso vale infinitamente mais que 4 empregos sem propósito. Foi exatamente assim que nasceu a Santos em Torres Construções Sociais. Os primeiros meses foram de trabalho intensíssimo. Marcelo e Isabel trabalhavam consistentemente 14, 16 horas diárias. Ele desenhava os projetos arquitetônicos, fazia orçamentos detalhados, negociava pacientemente com fornecedores de material. Ela cuidava meticulosamente de toda a papelada burocrática, contratos legais, licenças municipais, documentações intermináveis. Luna ficava em uma creche municipal gratuita durante o dia e à noite ficava no escritório com eles, desenhando contentamente em um canto, enquanto os adultos trabalhavam sério. O primeiro grande obstáculo intimidante foi conseguir o contrato inicial com apoio governamental. Absolutamente ninguém queria apostar ou acreditar em Marcelo Santos, o ex-empresário publicamente falido, processado por fraudes múltiplas. As portas literalmente se fechavam antes mesmo dele conseguir apresentar a proposta completa. Foi quando Isabel sugeriu algo genuinamente audacioso e ousado. E se a gente for direto à prefeitura, não para os assessores intermediários, não para os secretários burocráticos, para o prefeito pessoalmente? Isabel, a gente simplesmente não consegue uma audiência com o prefeito assim do nada. Talvez não consiga através de meios tradicionais burocráticos, mas e se a gente literalmente acampar na porta do gabinete dele até sermos atendidos? E foi exatamente isso que fizeram corajosamente. Durante 3 dias inteiros, Marcelo e Isabel se revezaram acampados persistentemente na porta do gabinete do prefeito com uma faixa improvisada grande que dizia: "Precisamos apenas de 10 minutos para mostrar como podemos ajudar a resolver definitivamente a crise municipal de moradia." Virou notícia nos jornais locais rapidamente. As redes sociais começaram a comentar abundantemente. E, finalmente, no terceiro dia, o prefeito cedeu. 10 minutos, ele disse secamente, abrindo a porta do gabinete pessoalmente. É exatamente o que vocês têm. Nem um segundo a mais. Marcelo e Isabel apresentaram o projeto completo em 9 minutos e 40 segundos. Mostraram os números financeiros viáveis, o custo-benefício impressionante, a metodologia inovadora, o impacto social mensurável. O prefeito, um homem de 65 anos com reputação pública de durão inflexível, escutou em silêncio absoluto. Quando eles terminaram a apresentação concisa, ele cruzou os braços e disse diretamente: "Vocês sabem perfeitamente que esse tal Marcelo Santos é processado criminalmente por corrupção e fraudes, não sabem?" "Eu sou Marcelo Santos", Marcelo respondeu calmamente, "e não cometi nenhuma corrupção ou fraude. Fui sistematicamente traído pelos meus próprios sócios. Posso apresentar evidências se necessário." "Não preciso de evidências suas", o prefeito disse, surpreendendo ambos completamente. "Conheço detalhadamente sua história toda. Conheço também seus ex-sócios intimamente. Fernando e Diego estão atualmente com processo criminal correndo na Suíça por lavagem de dinheiro internacional. A verdade sempre e eventualmente vem à tona, jovem. O problema real não é sua reputação manchada. É simplesmente dinheiro. A prefeitura não tem orçamento disponível para obras habitacionais grandes no momento." "Não precisa de orçamento grande tradicional", Isabel interveio rapidamente. "Nossa proposta específica é de autoconstrução assistida profissionalmente. A prefeitura entra, basicamente, com terreno adequado e material básico de construção. As famílias beneficiadas entram com mão de obra voluntária organizada. Nós da Santos em Torres entramos com conhecimento técnico especializado, gestão profissional e coordenação.
O custo total é aproximadamente um terço do tradicional. O prefeito tamborilou os dedos pensativamente na mesa por longos segundos. É o lucro de vocês nisso tudo? Absolutamente mínimo, Marcelo disse honestamente. Nossa motivação verdadeira não é lucro financeiro máximo, é propósito social e redenção pessoal. Houve um silêncio tenso prolongado. Finalmente, o prefeito se levantou lentamente e estendeu a mão firmemente. Vou aprovar um projeto piloto experimental. 15 casas inicialmente. Se funcionar adequadamente, a gente expande significativamente. Mas se falharem miseravelmente, acabou completamente. Entendido claramente? Marcelo apertou a mão dele com força. Entendido perfeitamente. Não vamos falhar de jeito nenhum. Construir as primeiras 15 casas foi como coordenar uma sinfonia complexa e caótica simultaneamente. Marcelo gerenciava toda a parte técnica de engenharia, ensinando pacientemente as famílias beneficiadas a assentar tijolos corretamente, a preparar argamassa, a erguer paredes estruturalmente sólidas. Isabel gerenciava rigorosamente o cronograma apertado, as compras de material, toda a documentação legal infinita. E Luna inesperadamente se tornou a mascote adorada não oficial do projeto inteiro, distribuindo alegremente seus desenhos coloridos para os trabalhadores voluntários, trazendo água gelada nos dias quentes, fazendo absolutamente todo mundo sorrir genuinamente nos dias mais cansativos e desafiadores. As famílias escolhidas cuidadosamente eram todas de baixíssima renda, muitas lideradas corajosamente por mulheres solo, outras por casais jovens que literalmente nunca teriam conseguido comprar uma casa própria pelos meios tradicionais disponíveis. Ver a esperança brilhando intensamente nos olhos deles, o empenho dedicado em cada tijolo colocado, a emoção transbordante quando a primeira parede estrutural ficou completamente de pé. Aquilo combustou Marcelo de uma forma que nenhum milhão em conta bancária jamais conseguiu fazer. Houve problemas significativos, naturalmente. Em um dos terrenos designados, encontraram um lençol freático muito alto e tiveram que repensar completamente a fundação. Um fornecedor importante entregou material especificado errado e atrasou consideravelmente a obra. Houve dias longos de chuva pesada que paralisaram absolutamente tudo. Mas cada problema era enfrentado e resolvido em conjunto, com criatividade genuína e determinação inabalável. 8 meses depois do início das obras, as 15 casas estavam completamente prontas. A cerimônia oficial de entrega das chaves foi organizada em uma manhã ensolarada de sábado. As famílias beneficiadas estavam todas presentes, muitas chorando copiosamente de alegria, outras gritando de felicidade pura. O prefeito fez um discurso público elogiando enfaticamente a iniciativa pioneira. A mídia local cobriu extensivamente o evento inspirador. Mas o momento mais genuinamente marcante aconteceu quando uma das mães beneficiadas, uma mulher chamada Rosa, que cuidava sozinha heroicamente de 5 filhos pequenos, se aproximou de Marcelo com lágrimas escorrendo abundantemente. Muito obrigada de coração, ela disse, a voz completamente embargada de emoção. Muito obrigada por me dar um lar verdadeiro e digno para os meus filhos. Eles nunca tiveram um quarto de verdade antes, sabe? A gente sempre morou de favor, pulando constantemente de barraco em barraco. Mas agora eles têm um quarto próprio, uma cozinha funcional, um banheiro nosso. É nosso de verdade. E tudo isso porque o Senhor acreditou e nos ajudou. Marcelo segurou as mãos dela firmemente. Não me agradeça diretamente, Rosa. Foram vocês mesmos que construíram cada parede. Eu só ajudei a guiar tecnicamente o processo. Naquela noite, no escritório que agora tinha alguns móveis recondicionados doados, Marcelo, Isabel e Luna celebraram simplesmente com refrigerante e pizza. Luna estava visivelmente exausta, mas absolutamente radiante, mostrando orgulhosamente para Marcelo todos os desenhos que as outras crianças das casas novas fizeram, especialmente para ela como agradecimento. Tio não é mais triste nem um pouquinho, ela declarou com autoridade absoluta. Tio agora é feliz de verdade. Isabel sorriu calorosamente, olhando carinhosamente para Marcelo. Ela tem toda a razão. O senhor mudou completamente. Nós mudamos juntos, Marcelo corrigiu gentilmente. Você, eu, Luna.
Somos uma equipe verdadeira agora, uma família. O sucesso impressionante do projeto piloto abriu inúmeras portas inesperadas. O prefeito entusiasticamente aprovou a construção de mais 80 casas. Outras prefeituras de cidades vizinhas começaram a fazer contato interessado. Em apenas um ano, a Santos Torres Construções Sociais havia construído 130 casas e estava planejando mais 300, mas não eram apenas as casas físicas que estavam sendo meticulosamente construídas. Sem que Marcelo inicialmente percebesse conscientemente, algo profundo estava crescendo silenciosamente entre ele e Isabel. Começou sutilmente com olhares mais demorados que o necessário. Isabel notando como Marcelo era infinitamente paciente e genuinamente doce com Luna. Marcelo notando como Isabel conseguia resolver problemas complexos com uma calmaria admirável que o deixava impressionado. Pequenos toques completamente acidentais que duravam inexplicavelmente um segundo mais do que o estritamente necessário. Conversas profundas que se estendiam noite adentro depois que Luna dormia profundamente. Foi em uma dessas noites especiais que Marcelo finalmente reuniu coragem suficiente. Estavam na pequena varanda do escritório, tomando café simples e olhando contemplativamente a cidade iluminada se estendendo quilômetros abaixo. Luna dormia pacificamente em um sofá improvisado dentro. Isabel, Marcelo começou, o coração disparando nervosamente. Posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro que pode. Você acredita genuinamente em segundas chances na vida? Ela olhou diretamente para ele. Acredito completamente. Acho que todo mundo merece pelo menos uma segunda chance verdadeira. E em segundos, amores, houve um silêncio significativo. Isabel desviou o olhar momentaneamente, mas um sorriso pequeno e tímido brincava sutilmente em seus lábios. Aonde exatamente você quer chegar, Sr. Marcelo? Para de me chamar formalmente de Sr. Marcelo, ele pediu suavemente. Apenas Marcelo. E eu preciso ser completamente honesto sobre algo importante. Nos últimos meses, trabalhando diariamente com você, observando sua força impressionante, sua bondade genuína, como você cuida tão dedicadamente da Luna, como você acredita em mim mesmo quando eu não acreditava em mim mesmo, Isabel, eu me apaixonei profundamente por você. Completamente. Isabel finalmente olhou diretamente para ele. Tinha lágrimas brilhando nos olhos. Eu também me apaixonei. Ela sussurrou vulnerável. Mas tenho muito medo, sinceramente. Medo de quê, especificamente? De que isso estrague irremediavelmente nossa parceria profissional. De que, se não der certo romanticamente entre a gente perca a amizade, a empresa, absolutamente tudo que construímos juntos com tanto esforço. Marcelo pegou a mão dela delicadamente. Ou podemos construir algo ainda maior e mais significativo, uma família verdadeira e completa. O beijo aconteceu naturalmente, suave, cheio de promessas não ditas, mas profundamente sentidas. Quando se separaram finalmente, Isabel estava sorrindo lindamente através das lágrimas. Luna vai pirar completamente quando souber, ela disse rindo. Acho que ela provavelmente já sabia antes de nós mesmos, Marcelo respondeu. Aquela menina é esperta e perceptiva demais para a idade. E Luna realmente ficou absolutamente radiante com a notícia. Na manhã seguinte, quando eles contaram cuidadosamente que Marcelo e mamãe agora são namorados de verdade, ela literalmente gritou de alegria pura e pulou entusiasticamente no colo de Marcelo. Agora o tio pode finalmente ser meu pai de verdade? Ela perguntou com esperança intensa brilhando nos olhos. Se você quiser genuinamente, Marcelo disse profundamente emocionado. Eu quero muito. Eu sempre quis desde que te conheci. Os meses seguintes foram os mais genuinamente felizes da vida inteira de Marcelo. A empresa crescia solidamente, não de forma meteórica e explosiva como no passado, mas de forma sustentável e com propósito social real e mensurável. Ele e Isabel namoravam, e a dinâmica entre os três se tornava cada vez mais natural e harmoniosa. Marcelo ensinou pacientemente Luna a andar de bicicleta. Isabel ensinou Marcelo a cozinhar mais do que apenas macarrão instantâneo básico. Eles se tornaram uma família verdadeira de fato, não de sangue biológico, mas de escolha consciente e amor genuíno.
Mas o passado nunca está completamente enterrado. Sempre há uma última conta a ser acertada. Uma manhã, Marcelo recebeu uma ligação completamente inesperada. Era seu advogado nos múltiplos processos judiciais. Marcelo, tenho novidades importantes, extremamente boas e potencialmente complicadas emocionalmente. Pode falar diretamente. Fernando Cardoso e Diego Moreira foram finalmente presos na Suíça pela Interpol. Conseguiram rastreá-los através das contas offshore complexas. Eles serão extraditados para o Brasil para responder formalmente pelos crimes. Isso significa legalmente que sua inocência será completamente provada oficialmente. Mas também significa, inevitavelmente, que você terá que testemunhar extensivamente, reviver detalhadamente tudo novamente. Marcelo sentiu o estômago revirar dolorosamente. Pensou seriamente em simplesmente recusar, deixar o passado definitivamente no passado. Mas então lembrou de todas as outras pessoas que os dois tinham prejudicado cruelmente. Os funcionários demitidos subitamente sem receber salários devidos. Os fornecedores pequenos não pagos que acabaram falindo. As famílias comuns que perderam economias de vida inteira investidas em projetos que nunca foram adequadamente concluídos. Vou testemunhar sem hesitação, ele disse com determinação. Eles precisam pagar integralmente pelo que fizeram a tantas pessoas. O julgamento formal foi marcado para 4 meses depois. Marcelo passou esse tempo inteiro se preparando meticulosamente, revisando montanhas de documentos, dando depoimentos detalhados aos promotores. Isabel estava sempre solidamente ao seu lado, firme como uma rocha inabalável. Luna, sem entender completamente o que estava acontecendo, apenas dizia confiante: "Você vai ganhar, papai. Eu sei que vai com certeza." Papai. A palavra simples derretia o coração de Marcelo toda vez sem exceção. O dia do julgamento chegou finalmente. O tribunal estava completamente lotado, com imprensa nacional, curiosos, vítimas diretas dos crimes. Fernando e Diego entraram algemados, usando ternos caros, mas visivelmente amassados. As expressões arrogantes dos velhos tempos, substituídas por nervosismo mal disfarçado e medo real. Quando viram Marcelo sentado calmamente, Fernando rosnou baixo. "Isso tudo é culpa sua exclusivamente. Você não podia simplesmente ter aceito o que aconteceu e seguido em frente com sua vida?" "Seguir em frente?" Marcelo respondeu com calmaria impressionante. "Foi exatamente o que fiz eventualmente. Mas isso aqui agora não é minimamente sobre mim pessoalmente. É sobre todas as pessoas inocentes que vocês prejudicaram sistematicamente e sem remorso." O julgamento durou 5 dias inteiros. Marcelo testemunhou por 6 horas, apresentando evidências meticulosas, explicando os esquemas fraudulentos complexos, respondendo a perguntas da promotoria e da defesa. Foi absolutamente exaustivo, emocionalmente devastador, dolorosamente necessário. No final, o veredito foi unânime. Fernando e Diego foram condenados a 15 anos de prisão, cada um por fraude qualificada, apropriação indébita, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro internacional. Marcelo foi completa e oficialmente inocentado de absolutamente todas as acusações, sua ficha criminal limpa, sua reputação publicamente restaurada. Quando a sentença foi formalmente lida, Marcelo sentiu um peso gigantesco finalmente sair de seus ombros. Não era sobre vingança pessoal. Era sobre justiça merecida. Era sobre fechamento verdadeiro. Do lado de fora do tribunal, Isabel e Luna o esperavam pacientemente. A menina correu imediatamente para ele. "Você ganhou mesmo, papai?" "A justiça ganhou, pequena. Sempre a justiça. Então vamos comemorar com sorvete de todos os sabores?" Marcelo riu genuinamente, pegando-a carinhosamente no colo. "Vamos sim. Absolutamente todos os sabores que você quiser." Com sua reputação oficialmente restaurada e a empresa crescendo consistentemente, Marcelo começou a receber propostas atraentes. Investidores importantes querendo entrar como sócios, grandes construtoras multinacionais querendo comprar sua metodologia inovadora, ofertas genuinamente milionárias. Ele recusou absolutamente todas sem hesitação. "Não estamos à venda de jeito nenhum", ele dizia firmemente. "O que fazemos não é fundamentalmente sobre dinheiro.
É sobre propósito social e redenção pessoal. Uma noite, 2 anos depois do julgamento, Marcelo preparou meticulosamente um jantar especial. Isabel pensou que era apenas uma simples comemoração do 3º aniversário da empresa. Mas quando o jantar terminou e Luna foi deitar, Marcelo pegou uma pequena caixinha do bolso e se ajoelhou. Isabel, ele começou, a voz tremendo visivelmente de emoção intensa. Há 3 anos eu estava no pior momento da minha vida inteira. Completamente perdido, quebrado financeiramente e emocionalmente, sem qualquer esperança de melhora. E então, sua filha extraordinária apareceu, me deu um desenho simples e me lembrou que ainda valia a pena viver. Você apareceu e me mostrou o que é bondade verdadeira, lealdade genuína, amor completamente desinteressado. Vocês duas literalmente me salvaram. Me deram uma razão concreta para acordar todos os dias. E eu quero passar o resto da minha vida retribuindo dedicadamente esse amor imenso. Isabel Torres, você casa comigo? Isabel estava chorando copiosamente, as mãos cobrindo a boca. Quando finalmente conseguiu falar através das lágrimas, disse: sim, 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 sim 1000 vezes. Casaram-se 4 meses depois. A cerimônia foi realizada em uma das comunidades que ajudaram a construir juntos, com todas as famílias beneficiadas presentes participando. Era absolutamente simples, mas estava transbordando de amor genuíno. Luna foi a daminha orgulhosa, segurando cuidadosamente o desenho original, que um dia entregou a Marcelo, agora emoldurado lindamente com a frase inspiradora: o primeiro passo verdadeiro para a felicidade. Professor Henrique Alves estava presente também, visivelmente muito mais fraco fisicamente, precisando de cadeira de rodas, mas com um sorriso enorme iluminando seu rosto. Ele morreu pacificamente 3 meses depois do casamento, sabendo com certeza que seu último investimento tinha sido o mais importante e significativo de todos. A vida continuou, cheia, mas genuinamente feliz. A Santos em Torres Construções Sociais expandiu significativamente. Em 7 anos construíram mais de 1.500 casas, em 12 cidades diferentes. Marcelo e Isabel foram reconhecidos nacionalmente, ganhando múltiplos prêmios de responsabilidade social. Mas absolutamente nada disso importava tanto quanto os momentos simples e preciosos. Jantar em família, ajudar Luna com a lição de casa, abraçar Isabel no final de um dia longo, ouvir Luna rir enquanto brincava. Um dia, Luna chegou da escola com um trabalho de classe especial. O tema era Meu Maior Herói. Posso ler em voz alta, papai? Ela perguntou, agora com 9 anos e significativamente mais eloquente. Claro, princesa linda. Luna limpou a garganta teatralmente e leu. Meu maior herói é meu pai, Marcelo. Ele não tem superpoderes mágicos como os heróis dos filmes que assisto, mas ele tem algo infinitamente melhor, coragem verdadeira para recomeçar do zero. Quando eu era muito pequena, conheci meu pai quando ele estava profundamente triste e perdido. Ele tinha perdido absolutamente tudo que construiu, mas não perdeu sua bondade essencial. Eu dei um desenho simples para ele, e ele sorriu de verdade. Hoje meu pai constrói casas para famílias que precisam desesperadamente, igual ele construiu uma família linda comigo e com a mamãe. Aprendi com ele que a gente pode cair completamente, pode perder tudo, mas se tivermos amor verdadeiro e propósito claro, podemos sempre recomeçar. Meu pai é meu herói porque me ensinou que nunca é tarde demais para ser feliz novamente. Marcelo estava chorando antes dela terminar. Isabel também. Abraçaram Luna, os 3 ali naquela sala simples, mas repleta de vida verdadeira. E Marcelo pensou profundamente em como absolutamente tudo tinha mudado. Como uma criança de 3 anos com um desenho havia literalmente salvado sua vida. Como uma faxineira humilde havia mostrado o que era amor genuíno e incondicional. Como o fracasso, que parecia irreversivelmente o fim, era na verdade apenas o começo doloroso de algo infinitamente melhor. Mas a história ainda tinha um último capítulo importante. Porque enquanto Marcelo construía sua felicidade merecida, alguém do passado distante estava prestes a reaparecer inesperadamente. Beatriz, sua ex-esposa. Ela apareceu sem qualquer aviso, uma tarde no escritório da empresa. Marcelo estava concentrado,
analisando plantas arquitetônicas, quando a recepcionista anunciou hesitante: Senhor Marcelo, tem uma Beatriz aqui dizendo que precisa urgentemente falar com o senhor. O coração de Marcelo saltou momentaneamente. Não de amor residual ou saudade, mas de apreensão pura. O que ela possivelmente queria depois de todos esses anos? Quando ela entrou no escritório, Marcelo quase não a reconheceu completamente. A mulher impecavelmente sofisticada de antes estava cinzenta prematuramente, visivelmente mais magra, com roupas que claramente já foram bonitas, mas agora estavam gastas e fora de moda. Os olhos, antes cheios de arrogância fria, agora carregavam vergonha profunda. Oi, Marcelo, ela disse extremamente baixinho, evitando seu olhar. Beatriz, o que exatamente você quer aqui? Ela hesitou visivelmente, claramente ensaiando mentalmente o que diria. Eu vim pedir desculpas sinceras. Desculpas. Marcelo cruzou os braços defensivamente. Depois de 6 anos completos. Eu sei que não tenho qualquer direito. Eu sei que te tratei com crueldade imperdoável. Mas precisava que você soubesse que me arrependo profundamente. De absolutamente tudo. O que aconteceu com Diego? Marcelo perguntou diretamente, sem rodeios. Beatriz deu um sorriso amargo e quebrado. Ele me usou exatamente igual usou você. Quando o dinheiro roubado acabou, ele simplesmente me descartou. Literalmente me deixou sozinha em um hotel em Miami e desapareceu completamente. Tive que voltar para o Brasil pedindo dinheiro emprestado para parentes distantes. Perdi absolutamente tudo. O apartamento luxuoso que compramos, as joias caras, tudo. Diego vendeu tudo sem me contar e desapareceu. Quando ele foi preso, finalmente nem se lembrou de mim. E veio aqui esperando exatamente o quê? Que eu tivesse pena de você? Não, ela disse rapidamente, finalmente olhando para ele. Vim porque preciso me redimir. Comigo mesma principalmente. Eu fui uma pessoa absolutamente horrível com você, Marcelo. Você me deu tudo e eu te paguei da pior forma humanamente possível. E quando vi nas notícias sobre seu sucesso, com as construções sociais, seu casamento, sua filha adotiva, percebi dolorosamente o quanto eu joguei fora. Não estou pedindo perdão porque acho que mereço. Estou pedindo porque você merece a paz de me perdoar. Marcelo ficou em silêncio profundo por um longo momento. Olhou para aquela mulher que um dia amou intensamente, que o traiu cruelmente, que o abandonou friamente, e percebeu algo surpreendente. Não sentia raiva residual. Não sentia mágoa persistente. Apenas uma indiferença tranquila e completa. Beatriz, ele disse finalmente com calma, você não me deve desculpas realmente. A pessoa que você machucou naquela época não existe mais de jeito nenhum. Ele morreu completamente quando você saiu pela porta. E no lugar dele nasceu alguém infinitamente melhor. Alguém que sabe que seu valor verdadeiro não está enquanto tem no banco, mas enquanto amor tem no coração. Você me fez um favor imenso me deixando. Porque se tivesse ficado, eu nunca teria conhecido Isabel. Nunca teria Luna na minha vida. Nunca teria encontrado o meu verdadeiro propósito. Então você me perdoa genuinamente? Já perdoei faz muito tempo. Não por você especificamente, por mim mesmo. Porque raiva e ressentimento são fardos pesados demais que simplesmente não quero mais carregar. Mas isso não significa que quero você na minha vida reconstruída. Reconstruí absolutamente tudo, Beatriz. Tenho uma família verdadeira, uma empresa que faz diferença real, uma vida que tem significado profundo. E você simplesmente não faz parte disso. Beatriz assentiu lentamente, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Eu entendo completamente. E eu espero sinceramente que você seja muito feliz. De verdade. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Marcelo, você sempre foi bom demais para mim. Levei anos para finalmente entender isso. Quando ela saiu, Marcelo sentiu como se um último nó emocional tivesse finalmente se desfeito completamente. O passado estava finalmente, definitivamente, eternamente enterrado. Isabel apareceu minutos depois. Eu vi ela saindo. Está tudo realmente bem? Marcelo a puxou para um abraço forte. Está tudo absolutamente perfeito, porque finalmente percebi que a melhor vingança não é destruir quem te machucou. É construir uma vida tão boa que eles se tornam completamente irrelevantes.
Os anos passaram como páginas de um livro bem escrito e satisfatório. A Santos Antorres Construções Sociais não apenas sobreviveu, mas prosperou extraordinariamente. Marcelo e Isabel expandiram o modelo inovador para 15 estados, criando uma rede nacional de construtoras sociais independentes, mas interligadas, todas seguindo rigorosamente os mesmos princípios fundamentais: propósito sobre lucro, dignidade sobre caridade, parceria sobre assistencialismo. Luna cresceu cercada constantemente de amor verdadeiro e valores sólidos. Aos 16 anos já sabia com absoluta certeza que queria seguir os passos do pai, não especificamente na engenharia, mas no impacto social mensurável. Queria ser assistente social, ajudar famílias exatamente como a dela já foi um dia, como as famílias que moravam nas casas que seu pai construía com tanto carinho. "Papai", ela disse uma noite durante o jantar familiar, "você se arrepende de alguma coisa? De ter perdido absolutamente tudo antes de reconstruir?" Marcelo pensou cuidadosamente antes de responder. "Não, Luna, porque se não tivesse perdido tudo completamente, nunca teria encontrado o que realmente importava genuinamente. Nunca teria sua mãe, nunca teria você, nunca teria descoberto que felicidade verdadeira não está enquanto você tem, mas enquanto você dá generosamente. A falência foi o melhor presente disfarçado que a vida me deu, porque me forçou a recomeçar do jeito absolutamente certo. E se pudesse voltar no tempo e mudar algo, faria diferente? Não mudaria absolutamente nada", ele disse com convicção profunda, "porque cada erro, cada dor, cada perda me trouxe exatamente até aqui. E aqui é precisamente onde eu quero estar." Isabel segurou a mão dele carinhosamente sobre a mesa. Luna sorriu aquele sorriso que sempre lembrava a menina pequena de 3 anos com um desenho amassado. Em uma manhã especial de sábado, 12 anos depois daquele dia crucial no terraço, Marcelo voltou ao edifício. Não o escritório onde trabalhava, mas o terraço. O mesmo lugar onde quase desistiu de absolutamente tudo. Subiu lentamente os 25 andares, cada passo uma memória vívida. Quando chegou lá em cima, o vento ainda cortava seu rosto, mas era fundamentalmente diferente. Não era mais o vento gelado de desespero. Era o vento revigorante de renovação completa. Ficou parado na extremidade, olhando a cidade acordando tranquilamente quilômetros abaixo. 12 anos. 12 anos desde que esteve ali pronto para pular. E agora? Agora estava felizmente casado, tinha uma filha extraordinária, uma empresa próspera e significativa, propósito verdadeiro, significado profundo. Puxou do bolso interno um papel velho e cuidadosamente preservado. O desenho. O primeiro desenho que Luna lhe deu. O sol, a casa, as 3 figuras sorridentes. Ele o havia guardado meticulosamente durante todos esses anos, emoldurado em seu escritório. Mas hoje tinha trazido de volta ao lugar onde absolutamente tudo mudou. "Muito obrigado", ele sussurrou para o vento. "Muito obrigado, Luna. Muito obrigado, Isabel. Muito obrigado, vida. Muito obrigado, segunda chance." Seu celular tocou, interrompendo o momento. Era Isabel. "Amor, Luna está morrendo de ansiedade aqui. Você disse que ia demorar só meia hora." Marcelo sorriu amplamente. "Já estou descendo. Só estava fechando definitivamente um capítulo antigo. Está tudo bem mesmo? Está tudo absolutamente perfeito." Quando desceu do edifício, Isabel e Luna estavam esperando pacientemente no carro. Luna tinha agora 14 anos, mas ainda tinha aquele brilho especial nos olhos grandes. "Papai, demorou tanto." "Desculpa, princesa. Estava resolvendo algo muito importante. Mais importante que passear comigo no shopping." Ela fez bico teatral. "Nada é mais importante que você", ele disse, beijando o topo de sua cabeça carinhosamente. "Vamos?" Passaram o dia juntos, os 3, fazendo coisas simples e preciosas. Foram ao shopping, comeram sorvete gigante, riram de piadas bobas. À noite, quando voltaram para casa e Luna foi dormir, Clara e Marcelo sentaram na varanda familiar. "Você realmente está bem hoje?" Isabel perguntou com atenção. "Estou completamente. Hoje finalmente percebi algo que sabia, mas nunca tinha processado completamente. Eu precisava quebrar completamente para me reconstruir melhor. Precisava perder absolutamente tudo para ganhar o que realmente importava.
E eu ganhei você. Ganhei Luna. Ganhei propósito verdadeiro. E se tiver que recomeçar novamente algum dia? Isabel perguntou com um sorriso brincalhão. Então vou recomeçar quantas vezes for necessário. Com você do meu lado, eu posso literalmente qualquer coisa. 3 anos depois, Marcelo e Isabel transformaram a empresa em uma fundação sem fins lucrativos. A Fundação Esperança Luna, em homenagem direta à menina que salvou Marcelo com um desenho simples. A fundação não apenas construía casas, mas oferecia capacitação profissional completa, apoio psicológico, orientação financeira. Era um ecossistema completo de apoio às famílias de baixa renda. Luna, agora com 17 anos, era parte extremamente ativa da fundação. Nas férias escolares, trabalhava voluntariamente, ajudando na orientação de crianças cujas mães estavam fazendo os cursos de capacitação. Havia herdado do pai o coração imenso para servir, e da mãe, a força inabalável para persistir. E assim, a vida continuou cheia de propósito, amor e significado. Marcelo Santos, que um dia esteve a segundos de pular de um terraço, agora acordava todos os dias grato por estar vivo. Grato por Luna ter gritado, "Tio triste", naquela madrugada. Grato por Isabel ter continuado aparecendo. Grato por ter perdido tudo, porque apenas perdendo tudo, conseguiu encontrar o que realmente importava. A história de Marcelo prova algo fundamental. Nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para encontrar propósito. Nunca é tarde demais para ser feliz novamente. Às vezes, precisamos perder absolutamente tudo para finalmente encontrar o que realmente vale a pena. E você? Já passou por um momento onde perdeu algo importante, mas depois percebeu que foi uma bênção disfarçada, que te levou para um caminho melhor? Deixa aqui nos comentários sua história. Eu leio cada um deles com atenção. Se essa história te emocionou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir que é possível recomeçar. Se inscreve no canal para mais histórias reais que mostram a força do espírito humano. A gente se vê na próxima história. Até lá, lembra sempre, enquanto há vida, há esperança de recomeçar.